Graças a Deus, sempre estive bem empregado desde os meus 15 anos. Estou no banco até hoje estou com 39, né? Já tenho 22 anos de profissão. Eu sou um gay assumido no meu trabalho, eu sou um gay totalmente assumido para minha família, por todos os meus amigos. Então, hoje, eu não tenho para ninguém que eu esconda isso. Então, eu faço da minha casa um lugar que as pessoas possam vivenciar isso também que eu vivencio. E aí também outra coisa que a gente costuma fazer às vezes, fazer alguns piqueniques. Então, a gente também convida os amigos. E, importante, como a intenção desses piqueniques é dar uma visibilidade para os gays, a gente sempre fez questão de levar a bandeira do arco-íris. Também são momentos em que a gente procura justamente demonstrar assim, olha, a gente é livre, a gente é gay, a gente, ao falar que é gay, a gente está dizendo que a gente gosta de si mesmo. O que é quando a pessoa não consegue demonstrar afeto, não consegue sair do armário? Ela está dizendo para si mesmo que ela está sendo, que ela é errada, que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, na verdade, ela está se autocondenando, ela ainda não foi capaz de perceber que não tem nenhum problema com ela. Então, enquanto a pessoa não consegue ter esses espaços de liberdade, é porque ela está com problema com ela mesma, ela precisa se resolver internamente ela mesma. Ela tem um caminho ainda para traçar. Então a minha família, assim, ainda até hoje, ainda, depois de 8 anos, ainda está no processo. Porque meus pais são evangélicos. E eles não têm aceitação nenhuma nesse sentido. É pecado, e é pecado, e é pecado, e é pecado. E ali encerrou. No início eu tive que dizer assim, tem uma amiga minha que está vindo morar comigo. Eu tinha um apartamento aqui em São José na época. E eles frequentavam, mas tem alguma coisa estranha nesse apartamento. Mas o que tem de estranho? Só tem uma cama de casal. Não, mas não tem problema nenhum. Ela dorme comigo e tal, a gente é amiga. E assim foi. E só que lógico que eles sabiam que não era isso. Tanto sabiam que daí começaram a articular com meu filho e falando, porque tua mãe tá dando mais atenção para ela. Então, jogar, na realidade, né? Foi onde chegou um ponto que daí ele tinha 8 anos de idade. 8, né? 9 já. 9 anos. Ele tinha 9 anos. Eu sentei com ele. Eu falei, olha, filho, é assim. Eu fiquei 2 horas conversando com ele. Expliquei, tintim por tintim, assim. Aí é engraçado, passou umas 2 horas, dele se trancou no quarto, depois ele saiu, dele me entregou uma cartinha. Dele estava escrito assim, mamãe, te amo independente de qualquer coisa. Tanto é que até no início ele falava, Kelly, eu te chamo de quê? Eu falei, de Kelly. Falei, não vai me chamar de madrasta, de tia, porque eu não sou nada disso, né? Aí ele só me chama de Kelly. Eu acho que isso já é o fundamental. Não denominar de madrasta, de tia, de nada. Você tem que também sentir à vontade. Só não vai me chamar de bruxa, né? Porque eu também não sou tão má assim. A gente costuma, às vezes, dar passeios, às vezes vai pra praia, alguma coisa. Ele sempre tá em conjunto com a gente. Mas uma coisa que ele mais gosta de fazer com a gente é quando a gente sai pra comer fora. Eu passei o predileto dele é gastronômico, entendeu? É pizzaria, é churrascaria, é fast food. O Alan foi de um relacionamento frustrado que eu tive com um homem. Eu, na realidade, foi uma escapatória, digamos assim, em questão de tentar mudar. Né, por questão de não aceitação da família, porque essa orientação sexual eu já tenho há muito tempo, desde que eu nasci, provavelmente, né, porque não me lembro dos 2 primeiros anos meu de vida. E aí eu fui noiva 2 vezes. Eu tive 2 relacionamentos com... 2 relacionamentos não, mas fui noiva com 2 homens, mas, né, assim, não deu. E passou
algum tempo, aí tinha um amigo meu que falou assim, cara, eu vou te levar num lugar para você passear, se distrair, sair de um relacionamento agora. E aí chegou na fila para entrar, era uma boate gay. Eu falei, Jesus, aonde que eu tô? E aí eu falei assim, não... Mas eu fiquei quieta na minha inicialmente. Falei, não, primeiro eu vou esperar o que vai dar aí, né? E aí chegavam os amigos dele, e aí Mona, e querida, e mulher. E aí tinha todos os nomes possíveis para ele. E aí eu vi duas meninas encarando. Eu falei assim, olha, eu vou entrar. Mas se alguém me cantar aí dentro, eu vou tirar esse tamanho que vai voar lá dentro da boate. Numa dessas boates, uma realmente chamou a atenção. E eu falei assim, não, isso não está acontecendo comigo. E aí a boate, ela tinha 3 andares. Eu falei, vou sair desse andar e vou pro outro. E aí chegou lá, a menina tava lá também. E eu falei, não, gente, isso não tá acontecendo. Sabe quando começa, sabe, o coração a acelerar e você querer aquela pessoa e aí você começa a lembrar do pai, não, isso é errado. Vem aqueles flash, mãe, não, isso é errado. Eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu fui pro 3º andar. E aí tocou uma música lá que eu lembrei, sabe, de do ex-namorado. E eu comecei a chorar. Aí chegou 2 meninas e falou assim, você tá chorando por causa de homem? Eu falei, tô. Eu tô, aquele canalha que fez isso, aquilo. De um cara que não sei por que eu vou lembrar dele naquele dia. E aí ela, não chora, porque homem não presta. Eu falei, eu sei disso. E passou até que, assim, porque todas as pessoas que chegavam em cima de mim nas botes, geralmente assim, era uma das meninas que te intimidavam, sabe? Não tinha aquela coisa assim, de vir com tranquilidade, né? Chegava, e aí, você tá sozinha? Tô e quero continuar. E assim foi. Essa não, ela foi chegando com tranquilidade. Você tá queimado, você tá passando mal, foi isso. E quando a gente foi ver, a gente ficou conversando. Quando foi ver, eu já tava agarrando a menina. Eu comecei a beijar. E eu falei, nossa, eu consegui fazer, não precisei de ajuda de ninguém. Não foram tantas, né? Mas teve umas outras até que chegou a Adriana. Daí parou, né? A fila não andou mais. Mas, eu coloquei um tempo atrás na internet, a fila parou. Ela ficou, mas por que a fila parou? Eu falei, mas não tem a fila anda, né? Eu falei, nessa fila parou. No meu trabalho, todo mundo sabe por onde eu vou. Claro que a menina fica fazendo aquela campanha, eu sou lésbica, né? Venham todas as mulheres, não é isso. Mas, assim, hoje eu não tenho aquela coisa de falar assim... eu falava que era casada, até o episódio lá de Jaraguá, e todo mundo queria conhecer meu marido. Eu falei, porque eu não estava preparada para ouvir, sabe? Com quem você está casada? O pessoal ouvia aliança. Você é casada? Sou. E aí, mas como é que é o teu marido que nunca veio te buscar? Sempre veio uma amiga tua te buscar, te trazer aqui, né, todo dia. Falei, pois é, minha cunhada. Minha cunhada, eu virei cunhada dela. E aí depois eu falei, sabe de alguma coisa? Eu falei assim, eu não vou ficar mais, sabe, ficando com medo com o julgamento das outras pessoas. Se quiserem gostar de mim, vai gostar do jeito que eu sou. E até que um dia que eu fui contar para as meninas, que até a Adriana hoje é madrinha do filho de uma delas, ela falou assim, eu já sabia, só queria que você contasse. E eu falei assim, nossa, será que tava tão escrito assim também, né? Porque tem aquela coisa, não, porque quem é o homem, quem é a mulher da relação, que tem sempre isso que as meninas perguntavam. Eu falei, gente, são 2 mulheres, não existe um homem e nenhuma mulher na relação. Existem 2 mulheres que gostam do mesmo sexo. Não tem... Se eu quisesse ficar com homem, se eu quisesse uma mulher que tinha todo o jeito de homem, então era mais fácil você ficar com um homem. Não tinha por que você ficar com uma mulher. É isso. Aonde você for, eu vou junto. E é isso. Eu me criei, assim, numa cidadezinha... Eu acho que devia ter uns 3 mil habitantes. É uma cidadezinha bem provinciana, lá no interior, chamada Mercedes. Você vê, eu tinha, então, até 5 anos, porque depois de 5 anos eu mudei para Guaíra. Eu lembro que tinha um rapaz no colégio que eu achava ele lindo de morrer. Quer dizer, olha, eu já tinha essa noção de olhar para um rapaz e achar ele, mas muito, assim, era uma beleza, assim, acima do normal. E eu admirava ele. Tá, aí ele tava lá num cantinho meio sozinho, porque ele sempre tava cercado de meninos, não sei o quê. Aí eu tava sozinho, mexido, o cara falou assim, escuta, que dia que você faz aniversário? Aí ele, tal dia, né? Aí, beleza, aí eu me dei por satisfeito, virei, né, e voltei. Eu acho que ele nem entendeu, né? Enfim, aí eu peguei, anotei, corri, peguei uma caneta, anotei o data do aniversário dele. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei várias latas.
Aí peguei uma lata pequenininha, a lata que eu achei por lá. Peguei uma lata pequenininha, coloquei aqui, dobrei bem aquele papelzinho e coloquei dentro da lata pequenininha. Aquela lata eu botei dentro de uma maior. Aquela, como, sabe essas latas de cereais que você põe na... Então, assim, por fim, tinha umas 5 latas. Então, se eu abrisse uma, depois 2, depois 3, lá dentro eu ia achar o papelzinho com a data do aniversário do rapaz. E aí eu, na minha ingenuidade de criança, na mesa, todo mundo sentado, eu resolvo contar para a família essa coisa espetacular que eu tinha conseguido fazer, né? Falei, gente, vocês nem sabem o que aconteceu, assim. Eu contei toda essa história, o amigo, eu peguei coloquei na lata. Aí quando eu terminei, tipo, achando que todo mundo ia... Ah, que legal, né? Todo mundo com aquela cara séria, assim, sabe? De condenação, assim, né? Quer dizer, era ao contrário do que eu pensei que eles iam reagir. E aí, naquele momento, assim, se eu fosse dizer, o primeiro momento na minha vida que eu comecei a ver que tinha algo de diferente em mim, sabe? Desculpe, porque emociona um pouquinho, essa é uma coisa assim, bem da alma. Mas assim, eu acho que é a primeira vez que eu comecei a perceber o seguinte, tem algo diferente em mim. Tem algo que não é... E esse algo diferente que tem em mim é algo que desperta nas pessoas uma atitude de repreensão, de condenação, de não aceitação. Quando chegou a minha adolescência, eu comecei a ter assim as minhas primeiras experiências sexuais, digamos assim, com coleguinhas também. Só que é engraçado, e isso eu acho que a minha história é igual a todas as histórias da maioria dos gays, você passa a ter uma coisa de... o prazer relacionado à culpa. E aí, depois de um período, eu comecei, aqui em Curitiba, eu comecei a fazer algumas observações. Eu cresci, eu já não era mais jovem, eu já não era mais tão inseguro, eu já tinha independência financeira. Então, assim, naturalmente comigo aconteceu lá pelos 21 anos, 22, 23, eu comecei a pensar assim, mas espera lá, será que esse sofrimento todo que eu ainda passava na área sexual, a repressão, a autorrepressão que eu tinha, baixa estima, eu comecei naturalmente a pensar, mas afinal de contas, será que realmente eu sou tão errado assim? Será que realmente eu sou um doente? Aí eu lembro que eu fui na Biblioteca Pública Estadual e procurei uns livros assim nessa área, né, de sexualidade e tal. Cara, quando eu me deparei com uma página onde pessoas como eu, homens, falavam da sua sexualidade, da sua homossexualidade de uma forma absolutamente tranquila, isso as páginas do livro me passavam, assim, eu congelei, eu falei, meu coração veio na boca, eu falei, pera lá, sabe, eu falei, eu acho que então é por aí que eu vou. Sabe quando você vê uma luz no fim do túnel, que você vê alguém que te é um exemplo, porque você, quando é mais novo, você não tem nenhum exemplo... Você nunca tinha um exemplo positivo, você nunca tinha alguém, você nunca via alguém, por exemplo, andar de mãos dadas namorando, para dizer, olha, tem gente assim, tudo bem. Você nunca via alguém falar bem, você nunca via um jornal, ligava uma televisão, abria um jornal e via falar bem, nunca, nunca, nunca. Você, pelo contrário, todos os exemplos eram negativos. Então, assim, se eu fosse me retratar nos exemplos que eu tinha visto, eu sei lá o que tinha sido de mim. Porque tudo que eu via retratado da homossexualidade era uma coisa horrorosa, né? Chegou um momento que eu comecei a pensar assim, pera lá, eu não sou doente, não sou criminoso, não sou bandido, não tem nada de errado comigo. A religião tinha me ensinado que a gente tem que lutar pelos direitos da gente. Então, não tem nada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Está na hora de eu começar a mudar de posição. Então, por que é que eu tenho que continuar me escondendo das pessoas? Por que é que eu tenho que continuar fingindo que eu sou heterossexual? E tem uma frase que eu li recentemente num livro que coloca bem esse período da minha vida, que ele diz mais ou menos assim, que chega um momento na vida da gente que a dor, o risco de você permanecer dentro do botão, ele passa a ser mais doloroso do que o risco de você desabrochar. Então, no momento que eu me senti forte, eu dei o próximo passo. Qual foi o próximo passo? Falei, eu preciso me abrir para as pessoas. Eu preciso contar, eu preciso parar de mentir. Então, eu comecei um por um, ó, vem pra cá, vem pro cantinho. Preciso falar alguma coisa pra você, muito importante. Então, as pessoas que me eram mais caras foram as primeiras para as quais eu falei. Num segundo momento, eu fui pra Guaíra, peguei umas férias, eu programei tudo isso. Cheguei lá, cada uma das minhas irmãs eu chamei num canto, contei resumidamente tudo isso que eu tô falando pra vocês. Olha, eu sou assado, desde que eu sou pequena, e sou homossexual, gosto de homem. Então, fui pro Mato Grosso, falei com as minhas 2 irmãs lá no Mato Grosso, então foi assim uma epopeia, né? Uma coisa assim mas eu precisava fazer aquilo.
sabe? Eu precisava passar por essa experiência de purificação, de tirar todo esse peso das minhas costas. E é difícil, porque, por exemplo, eu lembro do choro das minhas irmãs. Gente, é um choro tão doído, aquele choro. Também não é um choro assim de uma irmã que diz, ai, não gosto de você. Pelo contrário, todas disseram pra mim, eu tive essa sorte, todas disseram que me entendiam, Mas é um choro da pessoa que precisa também trabalhar aquilo. Assim como eu precisei de anos para trabalhar com mim mesmo, eu sempre digo assim que eu respeito muito os outros nesse momento, e os gays têm que respeitar muito a família, porque elas também precisam do seu momento, do seu tempo para... Então eu nunca esqueço do choro das minhas irmãs, né? Como doeu. E por isso que eu digo, falei, gente, sair do armário é uma coisa que eu acho assim essencial. Hoje eu sou um defensor universal da saída do armário. Só que eu defendo até a morte o direito de quem quiser ficar, ficar. Eu defendo até a morte a liberdade da pessoa que quiser ficar no armário, ficar. Só que tudo, absolutamente tudo que tiver ao meu alcance para tentar convencê-la a passar de uma experiência de armário para uma experiência de fora do armário, porque eu senti que é uma coisa maravilhosa, eu senti que é uma coisa muito boa. Então, tudo que tiver ao meu alcance para convencê-la a passar por essa experiência que eu passei, eu farei. Meu dia a dia normal, eu levanto, saio com meus cachorros, vou na praça, bato papo com as senhorinhas de idade, pergunto como é que o cachorro dela tá, falo como é que o meu tá. Tem gente que diz, não, a transexual é uma pessoa louca. Não, não é louca, só que chega um ponto que você se sente sufocada. Eu já tava me sentindo assim, sufocada, eu já tava assim de um jeito que... De duas até, a minha mãe já estava dizendo, não sei por quê, porque você não volta pra cá, não sei o quê. Digo, olha, não é que não quero lhe dizer nada, mas se eu tivesse aqui, se não tivesse acontecido, eu acho que tudo no momento certo na minha vida, eu já teria me suicidado, com certeza. Eu já teria me suicidado. Eu não conseguiria mais viver lá. Aqui é casa dos meus pais, né? Aqui, ó, eles numa roda de conversa e chimarrão. Saboreando um amargo. Que é minha mãe, né? Enfim, até eu tenho um grau de aceitação, assim, regular da família, sabe? Regular, né? Que foi um jantarzinho aqui em casa, né? Tu viu? Minha casa é bem grande, né? Daí nós se amontoamos até pra tirar foto. A Andréia, minha amiga, né? A professora. Carla, né? Que é presidente do nosso transgrupo. A Josiane Alves. E a Alessandra Becker. E eu, né? Um pouquinho mais magra, né? Quem não conhece, né? O Tony e o David, né? Antes, eu era criança, via a história deles no Fantástico, né? Na nossa velha TV preto e branco que a gente tinha. Então, né? E quando comecei a me corresponder com uma transexual, até ela disse que quando você chegar em Curitiba, procure o Tony ou o David, né? A região fica norte do Rio Grande do Sul, né? Região celeiro do Rio Grande do Sul, né? Tem várias cidades, né? Eu me criei num povoadinho, né? Que até tem 2 irmãos meus que moram. Um povoado muito pequeno que chama-se Mauá. Eu vivi lá até os meus 15 anos, daí vim morar em Ijuí. O colégio, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque eu né, não me identificava nem um pouquinho com os meninos. E tinha uma exclusão da parte das meninas também, né? Porque elas... Não, menina tem que brincar com menina, menino tem que brincar com menino. Daí, com o menino eu não brincava, eu ia brincar com elas. O dia que elas estavam assim, né? De bem com a vida, até elas aceitavam eu no meio da brincadeira. Minha adolescência foi um período muito triste, assim. Eu me trancava num quarto, eu não saía. Eu ficava em casa dias e dias com a minha mãe, sabe? Se ela dissesse, vai no mercado pra mim, aquilo pra mim já era um pesadelo, sabe? Que é uma coisa assim que, né, você não sabe lidar com a transexualidade. Você é uma criança pequena, ela não sabe lidar com uma situação, sabe? Você não tem um meio de defesa, você não sabe se defender dos ataques, que as pessoas te atacam a todo momento, né? Daí eu comecei a já partir pro lado mesmo, botar a mulher pra fora, né? Foi um período dificílimo, minha mãe chorava, meu Deus do céu, ela dizia, por que você não me falou isso, que eu ia te levar no médico, né? Daí eu comecei namoro com um professor até. Daí, né, ele era um professor, era um cara branco também, né? Bem assim, ele era mais um amigo, a gente conversava muito, Daí ele disse, ele me trouxe um livro, daí eu comecei a ler, né?
Aí, transexualidade, meu Deus, né? Comecei a ler, meu Deus, eu acho que eu sou uma transexual, né? Eu comecei a pensar assim. Daí ele disse, não, a Universidade do Paraná é uma das mais próximas aqui do Rio Grande do Sul que está trabalhando com transexuais, a Tuiuti. Digo, é pra lá que eu vou. Né? Cheguei aqui, daí comecei a fazer, né? Daí parou parou tudo, né? Que deu problema com as primeiras transexuais que foram fazer a cirurgia de adequação, né? Trabalhei em portaria de hotel, né? Me exploravam bastante, aquela coisa assim, eu fazia 18 horas, né? Eu pegava às 6 da tarde, saía às 9 da manhã do outro dia, eu ganhava R$450, né? Mas em si eu estava trabalhando, né? Mas daí fechou, né? Foi interditado, o prédio lá dava um problema na estrutura, foi interditado, fechou, né? Perdi meu emprego, o que me restou a fazer, né? Tem transexuais dentro do movimento, dentro do Brasil, que elas não aceitam transexuais que se prostituem. Tem transexuais até, né, adequadas, já que trabalham de professora, mas elas tiveram que brigar muito para estar lá. Tiveram que brigar muito. E elas têm um grau, né, de estudo, uma instrução boa. No meu caso, eu tenho o ensino fundamental incompleto, né? Tenho algumas descobertas, além de eu saber que eu sou FTM, eu sei que eu também sou professor, assim. Bem, então a gente vai falar sobre a construção do papel do feminino, tá, na Idade Média. Isso é muito importante porque a gente precisa entender que ainda hoje muitos dos valores morais, os valores éticos que a gente se utiliza no dia a dia, e a gente é todo mundo, tá? A gente acabou herdando da Idade Média. Sou acadêmico de Ciências Sociais da UFPR, sou professor de História da rede pública. FTM é uma sigla em inglês de Female to Male, que seria o transexual feminino para o masculino. Então é o homem transexual masculino. Diretora, coordenadora apresenta você para a turma como professora. Daí, obviamente, isso causa um impacto muito grande, ainda mais nos pequenos. Eu chego até, né? Tipo, é algo que surge na cabecinha deles uma interrogação, porque, claro, é difícil para eles. É o que eu falo com as direções. Eu acho que se não usasse o professor, ficava melhor. Nessa escola que eu dou aula de filosofia, foi muito interessante. Assim, eu estava dando, acho que 2 aulas já lá, e veio umas meninas, uma comissão que se estabeleceu, vieram conversar comigo e vieram perguntar se elas estariam me ofendendo, me chamando de professor, porque elas não conseguiam chamar de professor, elas não estavam